Pessoal, nós estamos com uma série de reformas extremamente importantes para o Brasil, estruturais para o Brasil. Como a reforma trabalhista, que foi aí o ano passado, nós tivemos agora a reforma da Previdência, que nós estamos aprovando esse ano, e em seguida nós vamos ter a reforma tributária. Essas reformas são questões estruturais de um país, que vão gerar o ambiente para o crescimento do país, mas elas não entregam emprego imediatamente. E o que a gente percebe no Brasil é que nós temos uma necessidade de emprego hoje. Mas a pergunta é, o que entrega emprego hoje? O que de fato estimula a economia agora no D0, no dia seguinte? E nesse sentido, são outras medidas muito mais imediatas. A primeira grande medida é a desoneração da folha de pagamento. Hoje, na folha de pagamento, quando você vai pagar o salário de um funcionário, entra mais 28,8% até 32% só de encargos trabalhistas. Sem contar férias, 13º, multa de FGTS, sem contar isso. Nós estamos falando aqui, basicamente, aos 20% que a empresa tem que pagar sobre a folha para o INSS, depois nós temos INCRA, nós temos salários de educação, nós vamos ter seguro-desemprego, nós vamos ter seguro de acidente de trabalho, nós vamos ter sistema S, vai ter uma série de coisas que vão completar esses 28,8%. Então nós temos que tirar isso da folha, fazer uma outra base. Para quê? Porque aquela diferença entre o que a empresa paga e o que o funcionário recebe diminua. Se a gente diminuir isso, a primeira coisa que nós vamos diminuir é menos pejotização. Tá certo? E por que é importante menor pejotização? Quando você chega nos dois, ficam mais ou menos o mesmo valor, o que a empresa paga e o que o funcionário recebe. Porque quando você registra na CLT, você registra a pessoa pelo regime nas leis trabalhistas, ele começa a pagar a previdência, porque uma PJ hoje, seja ela regime simples ou microempresa, ela não paga a previdência. E por isso ela não paga esses 28,8%. E por isso nós arrecadamos menos ainda, ok? Então a primeira coisa é diminuir essa oneração sobre a folha de pagamento. Mas nós temos outras medidas, que é desburocratização. E isso que a gente faz muito nesse gabinete aqui. Gabinete 845, deputado Alexis Fontaine, é para desburocratizar. E sabe o que entra aqui, ó? E-social, que nós temos que fazer com que ele fique racional, que ele fique uma coisa que funcione, que elimine aquele monte de obrigações. Não esse social que fica travando, que fica exigindo um monte de coisa em duplicidade, dando multa em todo mundo. Não, um e-social que funcione de forma rápida, racional, num aplicativo super simples, tudo que a gente quer. Outra coisa que tem que tirar, bloco K, que é aquele controle na produção das empresas grandes, elimina bloco K, acaba com isso, não precisa, mesmo porque na reforma tributária nós vamos ter controle de nota fiscal, não vai precisar de bloco K, isso aqui virou uma obrigação enorme. E outros programas como as NRs, aquele programa de jovem aprendiz que também virou uma obrigação. Além disso, gente, nós temos duas coisas super bacanas que este governo já está medindo. A medida provisória 876, que facilita a abertura automática de empresas e também fechamento automático, e eliminando um monte de burocracias internas lá para poder facilitar a abertura de empresa. Você abre a empresa e automaticamente está dentro. Depois você leva a documentação, porque observou-se que praticamente ninguém deixa de entregar a documentação correta. E uma outra MP super importante, que é a 881. A 881 é de liberdade econômica. São 10 itens que agora estão se transformando numa série de outros elementos extremamente importantes. Aquele de você chegar num órgão público e não ter prazo para entregar nada, agora vai ter que ter prazo. Liberdade de você abrir os seus negócios no sábado e domingo. A boa fé do cidadão. Ou seja, o cidadão falou que mora mesmo na cidade, lá não precisa levar comprovante de endereço, coisa nenhuma. Você vai facilitar a abertura de negócio, poder abrir no domingo sem de mais autorização. Ou seja, facilitar quem quer empreender. Com esse conjunto de coisas, a gente vai melhorar, mas muito, muito o ambiente de negócio.
facilitando as pessoas a abrir empresa. Abrir empresa é novo emprego, é geração de emprego, ou mesmo aquela pessoa desempregada vai poder montar seu pequeno negócio. Também nós temos uma outra coisa bacana que foi já aprovada, cadastro positivo, o microcrédito individual, formas das pessoas poderem se financiar sem depender apenas de banco. Esse conjunto de coisas entrega emprego imediatamente. E as reformas estão fazendo as novas bases do Brasil para o Brasil poder crescer de forma sustentável e correta.